Hoje a gente está aqui para poder organizar as coisas da casa. A gente fez um projeto de arquitetura, né, e decoração, e a Denise veio lá da cidade dela para poder colocar tudo no lugar agora. Porque a gente foi com ela, comprou as coisas, teve também móveis planejados que a gente fez, mas a gente comprou todos os acessórios, né, e Badulax, qual é o nome técnico? Os objetos de decoração, né? Uhum. E a gente deu um up na casa, a gente já tinha alguns móveis antigos, né, existentes. Então a gente veio para melhorar a funcionalidade do dia a dia deles e enriquecer, né, cada ambiente com os detalhes, com as peças decorativas e com alguns adornos que fica tudo muito lindo. Essa parte que ela falou de funcionalidade é uma coisa bem importante, porque para mim não faz muito sentido ser esteticamente bonito se não tiver funcionalidade. Então é uma coisa que a gente até conversou, né? Algumas coisas, ela trouxe uma proposta e aí eu falei, não, ok, gostei, mas vamos ajustar isso, daquilo, a gente não vai falar mais sobre isso, mas porque para mim a funcionalidade realmente é muito importante. E a Denise entendeu tudo isso e colocou as coisas funcionais. Então quando chegou esses adornos que ela falou, a gente só dispensou aqui, jogou ali para ela poder chegar e organizar, e é isso que a gente vai fazer hoje. É o grande dia! Então vamos lá ver como é que vai ficar. A Denise, eu já conhecia ela, a gente tem algumas histórias, né? Tanto quanto engraçada. Você lembra daquela vez que a gente dormiu junto, atravessado, e você acordou e tava na sua boca? Então, a gente tem algumas histórias, né? De vivência! De quando a gente era jovem. Então, o marido dela é primo do meu pai. E a gente, então, o quê? Prima, segunda, terceira? Já ouvi dizer que isso não existe, né? Eu vim acompanhando o trabalho dela, sempre acompanhei, sempre gostei do que ela fazia, né, nas redes sociais. E vai ter as redes sociais dela aqui embaixo, pra você poder seguir lá e ver o trabalho dela. E aí depois, quando eu resolvi, então, mexer na casa e melhorar toda a estética, aí eu procurei alguns profissionais daqui, mas não gostei tanto e preferi o trabalho dela. Aí eu entrei em contato, mesmo ela estando em outra cidade, mas os paulistas aqui fazem isso, né? Fazem. Eu tenho bastante cidades clientes ao na redor. região, de Campinas, São Paulo, e assim, é legal em Indaiatuba, Sorocaba. E é legal que assim, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? De conseguir ir até o cliente, encantar e fazer o projeto acontecer. E deu super certo, mesmo à distância, a gente foi lapidando todo o projeto, né? Distância. Tivemos algumas reuniões aqui presenciais para conseguir fazer as medições, lapidar algumas peças de decorações que a gente ia escolher, tecidos. Isso às vezes não tem como fazer muito à distância, né? Devido ao toque, né? Você tem que estar ali para especificar o melhor. Então, foi bem bom que deu tudo certo no fim, né? E hoje nós viemos para finalizar a parte toda da montagem, a produção do espaço. Sim, eu super gostei do suporte que ela deu, né, em relação a isso que ela falou, tanto online, e ela veio aqui algumas vezes, né, então realmente surpreendeu a gente positivamente. Super indico, tá? Vamos ver como é que vai ficar o final de todo esse trabalho, que tá muito bom já. Então, eu tô andando pela casa pra gente conseguir remanejar alguns objetos de decoração e setorizar os ambientes. Porque ela tinha bastante peças, nós trouxemos algumas peças novas. Então, assim, pra gente não precisar comprar tudo novo, vamos usar as peças antigas dela e misturar um pouquinho na decoração para ficar com um texto bem bacana. Agora eu vou colocar umas pecinhas aqui dentro, pra gente dar o acabamento. Essas pedras saíram de onde? Não, meu querido filmou, batendo de como no dedurar depois. Como você viu aí, não é igual mágica do TikTok, que a gente chega, faz assim, tá tudo pronto. Teve um trabalhinho, né, inclusive de força física, para poder arrumar tudo. E agora a gente já tem pronto, ficou lindo, maravilhoso. Eu queria um quarto aconchegante, aqui em casa é bom porque tem bastante da iluminação, toda amarelinha, focada, né? Então isso traz um ar bem aconchegante e eu queria trazer essa percepção aqui pro quarto. E também antes eu não gostava de coisas rosa ou marsala, eu sempre gostei. Mas eu vim gostando assim mais desse toque um pouco mais feminino e a gente trouxe isso aqui, um pouco mais desse toque feminino e até mais do rosa aqui pro quarto e eu achei bem gostoso. Ali, ó, depois a Denise vai explicar tudo, mas a gente não tinha cabeceira, então a gente colocou e tem iluminação, pra você ver o tanto que ficou lindo.
E eu adorei aquilo ali. A gente tem pedras do jardim ali no meu criado. E aí o Leandro, como bom precavido que ele é, vai colocar uma fita ali embaixo depois para não correr o risco de eu derrubar, entendeu? Então ficou bem lindo. A gente tem um lado dele e o meu lado. E depois a Denise... Ah, essa poltrona tá comigo desde que a Júlia é pequena. Desde que ela nasceu, ela era verde. Já foi mostarda e agora tá Marsala, que tá bem lindo, né? Pra combinar ali com o frigobar. E aí a gente, se ficar com fome de noite, aí a gente usa, entendeu? A gente tinha as necessidades do cliente, que era ter esse auxílio mais prático, assim, de ter onde tomar uma água, né? Alguma bebidinha que ele quisesse. Enfim, até um cantinho especial para poder suprir isso durante a noite. Então, essa peça toda a gente já tinha na casa, então nós complementamos com esse móvel. A TV ela era na parede, a gente complementou com esse móvel, pegando meio que o alinhamento ali da porta, para poder encaixar esse cantinho da água e direcionar um painel iluminado para a TV, para às vezes no dia que estivessem assistindo, dá para apagar as luzes e ficar só com esse LED aceso, então dá aquela sensação gostosa de ambiente de descanso, né? Aqui nós temos também um painel mais neutro, uma marcenaria brilhante que a gente colocou para dar um acabamento mais sofisticado no espaço. A iluminação também ali de LED. E os cantinhos a gente fez um criado mundo novo também, linkando mais ou menos o tom do branco que ela gosta com o espelho. E esses tons meio marsala, um pouquinho desse marrom meio terroso, que é um tom gostoso, né, para um ambiente, e para quarto também fica bem aconchegante. Tem uma coisa que a gente esqueceu, eu esqueci de falar, que a gente vai ter quadros aqui ainda, só que ainda não chegou. Então a gente vai ter 2 aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Com LED aceso, vai dar um toque gostoso, assim, pro quarto do casal. Então, é algo que vai dar um ambiente refrescante. Eu acho que vai ficar legal essa questão do infinito também, de você não ter limite, sabe? De você ir além, e acho que vai ficar bem, bem legal aqui. E o tom do Marsala, que esse foi o que ela pediu desde o começo, a proposta. Eu gosto do Marsala, eu falei, então a gente vai encaixar ele no seu quarto. É algo que ela gostava bastante. Até a nossa peça decorativa vaso, nós pegamos todos esses tons, bem assim, terrosos, o rosado, né, o rosé, e o tom assim, de verde antiguinho, assim, justamente para atender e compor o conjunto do quarto todo. Pode ser que quando esse vídeo for pro ar, os quadros já tenham chegado, mas pode ser também que não. Se tiver chegado, eu faço um take aqui para incluir para vocês, para poder mostrar. Se não, eu vou mostrar lá pelo Instagram depois, então já aproveita, me segue lá. As minhas redes sociais sempre estão aqui embaixo, me segue lá que depois eu vou mostrar nos stories como ficou tudo, tá bom? A gente está aqui na sala de jantar. Esse é um dos ambientes que eu pedi para a Denise que eu queria que ficasse um pouco mais sofisticado, porque a gente quer receber mais pessoas em casa, a gente quer trazer mais gente, né, os amigos e tudo mais, potenciais parceiros de negócios e essas coisas. Então, eu gosto muito, essa casa ela tem ambientes, alguns são mais rústicos, outros um pouquinho mais sofisticados, mais aconchegantes. Então, é como se a gente tivesse vários ambientes aqui. E aí, tanto essa sala de jantar quanto a sala que depois a gente vai ver, eu pedi para que ficasse um pouco mais sofisticado. Então, ela trouxe vários elementos que a gente foi testando, ela fazia o projeto, a gente via os móveis, eu falava se gostava, se não gostava, e a gente foi adequando, né? E como eu disse, ela tem essa questão de se adaptar àquilo que a gente realmente quer, propor novas ideias, e se a gente não está achando, ou o que foi proposto, né? Estamos, por exemplo, a escultura, foi uma coisa que a gente demorou para achar. Então, não estamos achando, ela vem e propõe uma outra solução e tudo mais. Então, esse vaso aqui eu já tinha, né, quando eu mudei pra cá e tudo mais. A mesa já tinha na casa, quando a gente mudou pra cá, aquele aparador ali também com espelho e aquele outro aparador também. O que a gente fez foi o espelho e mudamos aqui, colocamos insufilme nessa mesa, que ficou lindo, né? E a cristaleira.
que a gente não tinha. Então a gente tinha outras cristaleiras aqui mais fininhas, mais magrinhas, todas branquinhas, e a gente fez essa e gostamos bastante. E trocamos o estofado aqui, que antes era de veludo e eram de cores diferentes. Então a gente manteve um padrão de um tecido um pouco mais, acho que pode dizer cru assim, né? De uma cor só, mais liso. E aí a gente também trocou o quadro que tinha aqui, depois você vai ver. Tinham 2 quadros, a gente remanejou eles para outro lugar, então várias coisas estavam em outros lugares e a gente foi remanejando para os ambientes. Então a gente remanejou o quadro daqui e colocou um outro. E essa escultura foi bem interessante porque eu gosto muito dela, porque ela é exatamente da cor do meu convite de casamento. Então eu adoro essa cor. Ela propôs algumas opções, né? Então a gente poderia pegar um ouro, rose gold, não sei se tinha prata também na opção. E quando eu vi esse ouro envelhecido, eu fiquei apaixonada, principalmente por ter um significado para mim, né? E eu sou uma pessoa que enjoo fácil, então eu queria uma coisa que eu olhasse e me agradasse o tempo todo. Então, eu gosto muito dessa mistura que ela representa, que é o movimento, né? E uma representação também mais dura, mais geométrica, e eu gosto dessa combinação. Então, acho que ficou aqui uma combinação nesse ambiente. Eu falando, eu não sou técnica, né? Mas é a minha sensação. Uma mistura do sofisticado com um pouco do rústico, né? E também dessa mistura da leveza do movimento, tem um quadro ali que mostra isso, com algumas coisas que vêm um pouco mais retas. Então eu gostei muito dessa mistura do masculino e feminino nesse ambiente. E a Denise explica pra gente agora. A ideia desse ambiente era deixar ele leve, clean. Nós não íamos mudar a tonalidade da parede, então foi algo que eu tive que me adaptar com essa tonalidade no restante dos móveis, dos detalhes. Mas é uma cor muito gostosa, uma cor aconchegante, que traz esse momento bom para uma mesa de jantar, para uma sala de jantar. Então, assim, os elementos que a gente foi agregando foram peças mais delicadas, tonalidades mais neutras. A gente usou algumas cores, assim, de destaque, mas, assim, nada muito forte, mas que fosse um ambiente que as pessoas passassem por ele e sentissem essa leveza. Então, como a Tabita comentou, essa peça ficou uma peça de destaque, ela deu um efeito mais iluminado para o espaço. Ao mesmo tempo, a gente tem a folhagem verde que traz essa harmonia para o ambiente também, né? Dá essa sensação gostosa, refrescante. E aqui na mesa de jantar, a gente tinha dois tons de tecido e eles estavam com estampas diferentes, então foi uma forma da gente neutralizar também. E colocamos esse insufilme na mesa, justamente para a gente conseguir deixar ela mais sofisticada. Antes era um vidro translúcido, incolor, então esse efeito deixou o ambiente um pouco mais nobre. A gente tinha também a necessidade de organizar as peças dela. Então a cristaleira foi desenvolvida justamente para essa função, para a gente setorizar as peças. Logo vão chegar o restante das taças, que a gente vai setorizar, as xícaras, a parte de sobremesa, as bebidas, e a gente consegue encaixar tudo num ambiente só. Então a gente, em um pequeno espaço, conseguimos solucionar o restante do ambiente. Então, ou seja, tudo também funcionalzinho em cada cantinho. Aqui a gente tem um buffet, um aparador, que a gente consegue guardar as louças, os talheres, ao mesmo tempo pode ser um ambiente para servir. Então também é um apoio para o momento do jantar. E aqui a gente já tinha esse aparador, mas ele não ficava nessa sala. Então, quando eu vi essa paredona, os quadros eram menores que ficavam ali, eu falei, vamos trazer esse aparador para cá para a gente conseguir subir uma altura, né? O pé direito da sala é alto, então a gente conseguiria subir uma volumetria mais alta. Então, por isso que foi proposto esse espelho, com essa altura maior, né? E a gente conseguiu também pedir esse acabamento branquinho nele, então ele ficou bem harmonioso com a peça existente. São soluções que a gente vai usando o que o cliente tem, as necessidades que ele tem e unificando para conseguir propor novos produtos. Aqui a bandeja espelhada também, com algumas taças coloridas, para a gente ter esse ambiente mais divertido, né? Um ambiente mais descontraído, né? Umas bebidas. Um vaso também que a gente consiga ter as tonalidades que a gente tem nas bandejas, tem nas plantinhas ali, algumas peças decorativas e ao mesmo tempo vai ficando tudo em perfeita harmonia. Essa tela a gente
especificou com praticamente todos os tons da sala. Nós temos ali esse tomzinho mais pro branco, esse tomzinho mais areia, tem o iluminado do dourado, que são da escultura. Então a gente conseguiu unificar os tons dela todos numa tela só. Então ficou um ambiente bem aconchegante, agradável, e fiquei feliz que eles gostaram, né? Então ficou bem renovado. Ambientes que a gente mais fica, então eu queria uma atenção especial para ele. É também por onde as pessoas chegam aqui em casa, a primeira impressão que elas vão ter. Eu gosto muito daquela área ali do fundo. Quando eu trabalho eu fico muito ali, tem uma sala de música, então a gente gosta muito daquela área e é a primeira coisa que as pessoas veem. Então eu queria que ficasse bonito, bem aconchegante, né? E também acolhedor e um pouco sofisticado. A gente teve alguns desafios aqui, porque a gente tinha alguns móveis aqui que a gente não queria mais, que a gente tinha que remanejar, refazer. E eu tinha muita coisa da minha casa antiga que eu também gostava muito, que era um estilo um pouco mais rústico, assim, né, com cores fortes. Então a gente teve um certo desafio para poder juntar todos esses elementos em um ambiente que ficasse bem confortável, bem acolhedor e também que ele ficasse com ar de que ele foi planejado, que ele foi cuidado e que foi tudo pensado para que ficasse aqui gostoso, aconchegante e também com esse ar sofisticado. Esse ambiente era um ambiente teria que ser um ambiente muito funcional, porque é um ambiente que eles usam bastante. Então a gente pensou na questão do conforto e aconchego no chegar e no sentir o toque das tonalidades, das texturas. Então aqui eu acho que as cores complementares ficariam bem legais e no fim eu acabei especificando o azul e o laranja. Acho que são tons que deixam o ambiente agradável no visual e neutraliza o restante. Então aqui a gente tem um sofá mais neutro, de base, e a gente usou esses tonzinhos replicando em alguns pontos dessa sala mesma. Aqui a gente usou esse efeito marmorizado no vidro, que era para dar uma sofisticação para o painel. Ao mesmo tempo remetemos o cinzinha também, que a gente tem em vários pontos da sala, e o azul com laranja, esses puffs, para a gente conseguir dar essa harmonia, né? Um pouquinho de folhagem, acho que dá um efeito bem interessante também. E esse ambiente ficou um ambiente super integrado, então é um ambiente que a gente conseguiu reunir a sala de TV, um living de estar ali. A gente tem também um hallzinho, tem a questão do escritório que é meio junto no complexo, então ficou um ambiente de passagem, mas um ambiente bem acolhedor. Essa entrada da casa é uma entrada que a gente consegue ter essa integração dos ambientes, como eu comentei, mas ao mesmo tempo a gente tem que setorizar um pouco eles. No caso aqui a gente tem a sala de TV integrada, o home theater integrado com os demais ambientes. Então para a gente não ficar vendo as costas do sofá, dar um acabamento mais nobre, mais sofisticado, a gente pensou nessa solução, que é essa peça atrás, num tom mais amadeirado. A gente já tinha bastante madeira no chão, mas a gente queria trazer um pouco mais de veios da madeira, esses elementos naturais. A gente tem ali o efeito do mármore, né, no vidro. Então, assim, com a folhagem, então esses tons, esses efeitos, esses elementos naturais são importantes para a decoração, para a gente deixar ela mais aconchegante, mais acolhedora. Então, aqui a gente dividiu com algumas, setorizamos um pouco a marcenaria no tom mais amadeirado. Eu integrei um pouquinho esse efeito no cinza junto para remeter o nosso home theater e ao mesmo tempo ficou um espaço bem acabado para a gente conseguir ter esse acabamento para essa saleta que é bem aqui na circulação. Então, assim, se tiver mais pessoas, nós pensamos num banco estruturado. Então, essas travessas de madeira, elas são sustentáveis para a gente poder sentar também em cima desse banco, caso tenha necessidade de sentar para conversar.
também é uma solução bacana para um banco também. Então esse foi o tour que a gente fez para mostrar o projeto de interiores que a gente fez junto com a Denise. É óbvio que tem outros ambientes na casa, mas esses foram os principais que a gente mexeu. Os outros a gente mexeu pouca coisa, poucas adequações, porque a gente já gostava, eu não queria mexer agora. Então eu quis trazer para você mostrar como é que funciona, porque muitas das vezes a gente tá em um lugar ou uma situação que a gente quer dar espaço na vida, não sabe como fazer, não sabe como funciona, né? Eu indico a Denise, então se quiser contratar ela, o arroba dela vai estar aqui embaixo, uma ótima profissional, muito dedicada, muito disponível, né? O que hoje em dia é difícil encontrar, e realmente vem, tira as nossas dúvidas, se adequa, então realmente eu me senti muito bem assistida e uma profissional de qualidade, porque às vezes a gente contrata um serviço e a pessoa, você tem que resolver o problema com a pessoa que você contratou. E não foi o que aconteceu aqui. Ela realmente trouxe as respostas que a gente estava procurando, então isso foi bem bacana. Então, como eu disse, os ambientes que a gente mexeu principalmente foram esses. Outros detalhes que faltaram aqui depois eu vou colocar nos meus stories. E tem uma informação importante que a luz foi mudando, porque a gente gastou o dia fazendo isso, né? Então, às vezes as pessoas olham, foi Acho o quê? Que um piscar de olhos, né? A gente começou isso em março, mais ou menos? Foi. Abril? Fevereiro, março. Então nós estamos em setembro. Então, Tá vendo? demorou bastante, tanto pra gente decidir coisas, quanto pra comprar, quanto pra fazer, os complementos, né? Então a gente tem que medir o que já existe pra complementar com alguma marcenaria pra gente poder valorizar aquele espaço. Novos ambientes também foram criados, ou seja, a gente teve que desenvolver isso. Tem prazo de marcenaria, prazo de produção, montagem. E a gente comprar, né? E encaixar a agenda da nossa querida. Verdade. Super corrida, né? Então, assim, foi um misto, mas assim, eu acho que ficou excelente. Já vai passar o ano novo na casa, super arrumada, decorada. Sim. E ainda tem alguns ajustes, né? Que você foi passando pra gente. Então, enquanto a gente fez isso aqui, tinha alguns pontos que ainda estavam faltando. Ela foi fotografando, escrevendo, mandando pro nosso grupo, né? Pra gente deixar tudo top. Falta tantas taças, falta uma xicrinha aqui, um livro. Então, tudo isso a gente vai fazendo ajuste final. E depois, nada como também, acho que os donos da casa, né? Com a organização do dia a dia, às vezes um ajuste ou outro, né? Deixar com a cara de vocês, né? Assim, e com o dia a dia, você às vezes fala assim, acho que isso aqui não ficou muito funcional nesse ambiente. Você remaneja da forma como você acha que vai ficar prático pra vocês não terem, né, nenhum improviso e ser funcional mesmo, Isso. né? Não que não tenha ficado a nossa cara, porque a proposta foi essa, mas é coisa de um ajuste ou outro. Esse vaso aqui, será que eu preferia, né? E tudo, mas acho que serão coisas mínimas, sim, né? Sim, perfeito. Foi bem interessante. Tem a estante ali, que eu falei pra ela, eu acho que eu preciso de outra coisa que tenha ponto de luz aqui, que a gente já tinha árvorezinha dourada. Ela falou, não, essa luz tá mais amarela, essa tá mais azul, a gente já consegue fazer essa combinação aqui, já tem o que você quer. Eu falei, era isso mesmo que eu queria. Então foi bem legal. Gostou de estar aqui? Amei estar aqui. Sou uma cliente boa, uma cliente maravilhosa. difícil? Não, a gente tem, acho que, realizar os sonhos dos clientes e viabilizar isso. Então, acho que nós juntas, acho que deu certo, né? Deu pra fazer acontecer. Sim. Somos práticas, né? Então isso facilita. Práticas decididas, gosto, não gosto e pronto. Isso é verdade, que a gente sempre teve uma comunicação franca, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante, né? Sim. E respeitar a decisão do cliente, o gosto. Às vezes, nós profissionais temos alguma visão de instrução que direciona eles, mas gosto é uma coisa que ele vai usar, então assim, a gente direciona, mas dá as opções, e em cima dessas opções ele vai decidindo o que ele gosta, né, porque você que vai usar a casa, né? Sim, isso é verdade, isso é uma coisa que eu gostei muito, porque me irrita um pouquinho, quando você quer uma coisa e o profissional te direciona. Às vezes eu falava pra ela, Denise, não tô conseguindo entender, me fala o que tá na sua cabeça, de proporção, cor, pra eu conseguir pensar, pra eu entender se eu gosto ou não. Então teve coisas que às vezes ela propôs, eu falei, não. Aí ela me vendeu ideia, eu falei, sim. Então tiveram essas coisas, mas nada imposto. Agora eu quero saber de você, se você já decorou a sua casa, tem vontade de decorar, como é que está aí, em que pé você está, se você tem essa vontade, se tem algum outro tipo de dúvida que você teria, que gostaria de saber mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, deixa a gente saber se esse vídeo foi bom pra você, se te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like, compartilha se você acha que tem alguém que também quer viver esse sonho de decorar a casa, deixar tudo um projeto de interiores, não decorar, projeto de interiores. Deixa a gente saber e se inscreve no canal para você sempre receber notificações. Lembrando que as redes sociais da Denise estão aqui embaixo. Se você quiser contratá-la, é só entrar lá no Instagram e chamar ela, né? Tá aí. Muito bom, será um prazer atendê-las. Mais alguma coisa que você quer falar? Só isso, não? Tá bom. Então, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!
Tchau.